O presidente Lula pretende se reunir com o Ricardo Lewandowski para tratar da sucessão do ministro do Supremo Tribunal Federal. A apuração é do Gustavo Uribe e está lá no nosso site. Eu te conto mais detalhes. A expectativa é de que o encontro ocorra no início de abril. Isso porque Lewandowski avisou que pode participar ou antecipar a aposentadoria compulsória, que só ocorreria em maio, quando ele completa 75 anos. Segundo relatos feitos à CNN, Lula tem afirmado que a opinião do ministro será levada em consideração na escolha do seu sucessor. Mas, apesar da pressão por uma mulher negra, Lula tem sinalizado que, para a vaga de Lewandowski, deve escolher um homem e deixar uma mulher para a sucessão de Rosa Weber, em outubro. Hoje, o favorito do presidente para o posto de Lewandowski é o advogado Cristiano Zanin. E, segundo relatos, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, Davi Alcolumbre, não indicou resistência ao nome. Além de Zanin, são cotados o ex-secretário-geral do STF, Manuel Carlos, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Vou conversar com o Leandro Rezende sobre isso. Ô, Leandro, a pressão era intensa, mas a gente sabe que político, ele não dá um passo e não faz uma fala sem cálculo, né? Quer dizer, às vezes faz, né? Mas vamos dizer que nesse caso aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele jogou lá numa entrevista há umas semanas o nome de Zanin, foi entrevista para Dani Lima, inclusive, aqui, exclusiva da CNN. Ele estava testando ali, né? Tá testando, ele não solta assim, tá testando nomes. E esse nome foi bem aceito. O fato é que existiu depois uma pressão para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fizesse um ato histórico e pela primeira vez colocasse no STF uma mulher negra. E isso marcaria muito o mandato dele. Mas parece que não, né? O Lula, nesse terceiro mandato, ele tem sido muito mais cobrado, né, para questões de reparação identitária, de gênero, racial, do que nos mandatos anteriores, porque esse é um debate que avançou muito desde que o Lula deixou a presidência da República. E uma série de articulações foram feitas no sentido de demonstrar ao presidente da República a importância histórica de você indicar mais uma mulher para o Supremo Tribunal Federal e uma mulher negra, né, porque mais uma mulher seria apenas a quarta mulher a ocupar uma cadeira de ministra do Supremo Tribunal Federal em toda a sua história e a primeira mulher negra também em toda a história do Supremo Tribunal Federal. Isso teria um efeito simbólico gigantesco, mas o Lula já deu indicações de que o preferido dele é o Cristiano Zanin, advogado que, enfim, o Lula atribui ao Zanin o fato de estar na presidência da República, mais uma vez, né? O Lula cansa de contar essa história de que quando estava enrolado nos processos da Operação Lava Jato, preso, se tivesse optado por um criminalista conhecido, talvez não tivesse conseguido, né, juridicamente ter tantas vitórias como teve e conseguido se reabilitar politicamente a ponto de disputar a presidência da República e vencer pela terceira vez. Então, há sim uma questão de gratidão aí, de respeito ao Cristiano Zanin, que faz ele despontar como o favorito. Mas o Lula já avisou que vai ouvir o Lewandowski, né? Porque o PT entende, o Lula entende principalmente, que não pode errar nessa escolha. Há uma avaliação de que ministros indicados pelo PT acabaram falhando com o ex-presidente em alguns momentos da história recente da Suprema Corte. Então, essa indicação ela será feita com muito cuidado e aí o Lewandowski vai colocar ou não o nome, esse que o Gustavo Uribe citou na matéria, que é atribuído, né, como o nome de preferência do ministro do STF prestes a se aposentar, que é o nome do Manuel Carlos, né? Essa figura, enfim, que tem muita experiência no Supremo, que seria o nome de preferência do Ricardo Lewandowski para sucedê-lo. Mas martelo a ser batido pelo Lula, por enquanto, Cristiano Zanin, né? Mas esse é um tipo de indicação que demora um pouquinho. O Lula, enfim, não oficializou nenhum nome. Tem a questão da sabatina na CCJ, só para rapidamente lembrar. O último ministro indicado para o Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, ficou aguardando ali no banco, esperando a marcação da sabatina durante semanas, bateu recorde, a gente falou muito disso aqui. E agora, para o Zanin, parece que o cenário está um pouquinho melhor, mas depende do Lula e depende também dessa conversa com o Lewandowski. Muito obrigada. Então, Leandro Rezende.